Olá, povo amado de Deus, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu sou Francisco Isidório e quero trazer mais uma palavra de reflexão ao coração de cada um de vocês. Hoje eu quero falar a respeito de uma passagem bíblica bastante conhecida que nos fala do filho pródigo. Passagem que se encontra em Lucas, capítulo de número 15, verso de número 11 ao 20. Que assim nos diz: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Meus irmãos, Lucas 15 pode ser considerado o capítulo das coisas perdidas achadas. Neste capítulo, nós temos, primeiro, a ovelha perdida achada. Segundo, a dracma perdida achada. E terceiro, o filho perdido achado. Nesta famosa parábola do filho pródigo, podemos aprender algumas lições espirituais para a nossa vida. Primeiro, o perigo de sair da presença do pai. O filho mais moço pediu ao pai os seus haveres e partiu para uma terra distante, onde dissipou todos os seus bens. O homem nunca pode querer se afastar da presença do pai. Em Eclesiastes capítulo 8, verso 3, Salomão escreve dizendo: Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Em Gênesis capítulo 4, verso 16, a Bíblia diz que saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Edom. Meus irmãos, é um perigo sair da presença do Senhor. No Salmo 16, verso 11, a Bíblia afirma que na presença do Senhor há fartura de alegria. A descendência de Caim preferiu a alegria passageira do mundo, a alegria duradoura da presença de Deus. Segundo ponto, o perigo de trocar o pão da casa do pai pelas bolotas dos porcos. O filho pródigo desejou comer as bolotas que os porcos comiam.
trocou a fartura de pão da casa de seu pai por viver dissolutamente. De acordo com Ruth, capítulo 1, verso 1 ao 4, o grande erro de Elimeleque e Noemi foi sair de Belém, casa de pão, para habitar na terra de Moabe. Não souberam esperar o momento em que Deus visitaria o seu povo com pão. Em Êxodo capítulo 23, verso 25, a Bíblia diz: E servirei do Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Terceiro e último ponto: a decisão acertada de regressar à casa do pai. O filho pródigo decidiu se levantar e regressar à casa de seu pai, com o coração arrependido e quebrantado. O filho pródigo teve uma nova atitude: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Em Tiago, capítulo 4, verso 8, Tiago nos aconselha dizendo: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. O filho pródigo teve um arrependimento sincero: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Em Atos, capítulo de número 3, verso 19, o apóstolo Pedro prega dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados. O filho pródigo mostrou indignidade e quebrantamento. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Davi afirma: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Para concluir, Deus sempre muda de atitude em relação ao pecador, quando o pecador também muda de postura e se arrepende dos seus pecados. Em Jonas capítulo 3, verso 10, a mudança de atitude de ninivitas aplacou a ira divina e ganhou o coração compassivo de Deus. Da mesma forma, a mudança de atitude do filho pródigo fez o seu pai lhe receber de braços abertos e lhe dar o perdão e a restituição de todos os seus privilégios de filho. Eu não sei se você se afastou da presença do Senhor. Eu não sei se você ainda não chegou à presença do Senhor. Mas esse texto sagrado, essa passagem bíblica, nos mostra que estar na presença do Senhor é sempre melhor. Há pouco tempo eu voltei para a presença do Senhor e hoje eu me sinto muito feliz e protegido. Até aqui tem me ajudado o Senhor. O Senhor não tem me deixado faltar nada, nem para mim, nem para minha família. Por isso, você que está afastado da presença do Senhor, você que ainda não se achegou à presença do Senhor, hoje é o dia. Nós estamos passando por momentos difíceis. E talvez pode ser que esse momento venha crescer cada vez mais. Mas uma coisa eu te digo: se você vier para a presença do Senhor, Ele te acolherá e te protegerá. Venha para Jesus, volte para Jesus. Fiquemos todos com essa palavra de reflexão. Que tenhamos uma quarta-feira guiada e abençoada pelo Santo Espírito do Senhor. Aqui falo eu, Francisco Isidório.